Bem, essa questão aqui é das questões que eu vi de cinemática, ali talvez essa daqui seja uma das mais complicadinhas. Então, repara, a gente vai fazer um lançamento no plano inclinado. Então o que tem aqui é, a gente tem um plano inclinado, né? Então tá aqui o plano inclinado. O que vai acontecer é que a gente vai lançar alguma coisa, né? A tal da partícula aqui vai ser lançada com uma velocidade v0, que é perpendicular ao plano inclinado. Então ela forma um ângulo de 90 aqui. Mas ela, se a gente olhar de fora aqui, né? Ou seja, ela é perpendicular ao plano inclinado, mas para a gente é um lançamento inclinado, né? A velocidade não está vertical, ela está um pouquinho inclinada junto com o plano inclinado. Então, para a gente, ela é inclinada. Aí ele desenha aqui a trajetória dessa nossa partícula. Ela vai fazer esse movimento meio esquisito aí de parábola, mas ela, se eu fosse fazer um lançamento horizontal, né? A partícula ia sair daqui e ia ter que voltar aqui. Mas ela continua, né? Ela continua caindo porque não tem chão aqui, até ela bater no plano inclinado, mais lá para frente. Aí quer saber várias coisas em relação a esse problema. A primeira delas, ele quer saber essa distância AB do plano inclinado. É um dos nossos problemas aí. A gente pode resolver essa questão de várias formas. Ou a gente trata isso como um lançamento normal, na vertical vai ter uma aceleração da gravidade, na horizontal vai ser um movimento uniforme, porque não tem aceleração, e a gente combina esses movimentos e faz parecido com o que está lá. Né? Mas se a gente conseguir modificar a visualização desse problema, a gente consegue descrever esse movimento de uma forma diferente. O que eu vou fazer é tentar redesenhar esse problema. Redesenhar esse problema em vez de desenhar o plano inclinado, o meu chão vai ser o plano inclinado. Então, eu vou botar o plano inclinado como se estivesse na horizontal. Em vez de desenhar o movimento para a esquerda aqui, eu vou inverter esse desenho para ficar mais fácil. Né? A gente está acostumado a ver as coisas geralmente para a direita, né? Então fica. Então aqui está o plano inclinado alfa. Aí tem a partícula aqui, ó, ela é lançada com uma velocidade v0 para cá. Aí tem esse deslocamento aí, ó. Então, o que eu vou fazer? Em vez de desenhar assim, inclinado, eu vou virar o meu problema para trabalhar com um plano inclinado sem ser inclinado. Ele vai ser reto agora. Então, repara, se eu trabalhar com um plano inclinado do jeito que ele está, bem, a gente tem o nosso sistema, tem uma aceleração g da gravidade. Se eu deslocar tudo, né, como se eu girasse todo o meu plano inclinado para virar o chão, né, eu estou deslocando tudo, eu só estou mudando o referencial para a gente conseguir ver melhor. Mas a aceleração da gravidade já tem que continuar na mesma direção. Então, se eu fizer isso, desenhar o meu plano inclinado deitado aqui, ó, tipo, ele vai ser assim, alfa. Né? O alfa está aqui ainda, então, como se eu tivesse inclinado o chão. A minha partícula é lançada com uma velocidade v0 perpendicular ao plano inclinado, então aqui forma 90 graus. E a trajetória é mais ou menos aquela ali, né? A trajetória é mais ou menos essa dali, igual o desenho lá de cima. A primeira coisa que ele quer saber é essa distância que ele chamou da altura máxima, chamou aqui o ponto A, e aqui no plano inclinado é o ponto B. Né? Então, essa seria a altura máxima desse lançamento. Só que repara, quando eu girei o meu problema, eu tenho que girar tudo aqui. Então, a aceleração da gravidade, que antes estava vertical para baixo, se a gente quiser trabalhar nesse novo referencial que eu estou fazendo com vocês, ela vai girar junto. Então, a minha aceleração da gravidade ela vai ficar aqui, ó, inclinada. Eu girei todo o meu sistema. Então, na verdade, eu só peguei aquele desenho e desenhei ele inclinado aqui. Eu estou olhando ele de lado. Só que aí eu não vejo mais o G vertical para cima, ele está inclinado. E o que a gente vai. O que eu vou tentar fazer com vocês é a gente tentar trabalhar com esse problema aqui agora. Então, por exemplo, eu tenho um eixo vertical Y aqui, e o X
vai estar aqui. O problema é que agora eu tenho um lançamento mais complicado do que um lançamento oblíquo normal. O lançamento oblíquo normal, ele tem aceleração G só no eixo Y e no eixo X eu só tenho um movimento retilíneo uniforme. Agora esse é um caso mais complicado, né? Então repara, ó, o que aconteceu foi que para eu conseguir desenhar esse cara que estava inclinado aqui, ó, ele estava inclinado com uma inclinação do ângulo alfa. Quando eu virei ele para cá, ele vai ficar no chão. Então tudo girou, na verdade, um ângulo alfa, inclusive a aceleração da gravidade. Então a aceleração da gravidade, ó, antes ela estava no eixo vertical, agora o meu eixo Y está perpendicular ao plano inclinado. Então tem aqui, ó, um ângulo alfa, junto com o giro aí da gravidade. Então se a gente for trabalhar dessa forma, que eu vou tentar resolver esse problema com vocês assim, a gente vai ter duas acelerações. Uma aceleração vertical, que vai ser a nossa projeção do G no eixo Y, e uma aceleração horizontal, que é a projeção do G no eixo X. Tá? Repara, por exemplo, ó, que nesse nossa visualização, a partícula, né, ela é lançada vertical para cima. Né? Então, se eu não tivesse aceleração no eixo X, ela ia subir e cair. Só no eixo Y, não ia ter deslocamento no X. Mas agora ela é acelerada na direção X, né? Por esse nosso referencial. Então, se ela é acelerada na direção X, mesmo a velocidade inicial sendo zero no eixo X, ela vai subir e vai começar a ser arremessada para o lado. A gente poderia imaginar isso aqui como se fosse, por exemplo, sei lá, uma força do vento aí. Né? Então, você lançou a bola para cima, aí vem um vento forte empurrando a bola para o lado. Então, ela vai ser jogada para o lado também. Né? Mas, no caso, é só uma maneira diferente da gente visualizar. Então, por exemplo, a gente pode, utilizando esse nosso referencial ali, ó, bota aqui o eixo X, pequenininho, o eixo vertical tá para cá, e a gente bota esse novo G que está desenhado aqui. O G está inclinado aqui. Essa inclinação aqui é o ângulo alfa que eu fiz, foi o giro. O que vai acontecer a gente pega o nosso vetor e faz a decomposição dele aqui. Então, a nossa aceleração ela vai ter uma componente na direção X. Então, é como se eu tivesse um Gx aqui. E na vertical, eu vou ter uma componente vertical para baixo, que é um Gy. Repara que a gente pode fazer um triângulo aqui, ó, que é formado por... A hipotenusa dele vai ser G. O lado aqui de baixo é o Gx. E aqui é o Gy. Então, a gente pode, basicamente, escrever um em termos do outro aqui. Esse aqui é o ângulo alfa. Então, por exemplo, se a gente escrever o seno de alfa, ele né, lembra lá da matemática, né? Ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, ele é um Gx sobre G. Então, a gente já acha a componente Gx da aceleração. Então, agora a gente tem uma aceleração no eixo X, que é um G seno alfa. E se a gente fizer a mesma coisa para o cosseno, a gente acha a aceleração no Y. Cosseno de alfa é Gy sobre G. Então, a gente tem aqui, ó, as duas acelerações agora no eixo horizontal e no eixo vertical. E agora a gente tem um lançamento oblíquo que é mais complexo do que o lançamento oblíquo normal, né? Porque a gente vai ter aceleração nas duas direções. Então, eu vou ter um movimento retilíneo uniformemente variado na vertical e na horizontal. Mas agora que a gente tem essas nossas acelerações novas, a gente trabalha o nosso sistema. Então, a gente tem dois movimentos, um movimento vertical e um movimento horizontal. Na vertical, é o nosso eixo Y. Então, a gente pode escrever a função horária do eixo Y ali. Ela é um Y, ó, igual a um Y0 mais um V0T
mais um AT ao quadrado sobre 2. Vamos tentar determinar cada um desses caras ali. Eu coloquei meu eixo Y, a origem dele está no plano inclinado. Então, a minha origem y0 é 0. A velocidade no eixo Y é a velocidade vertical, é o V0 que eu chamei já. Então, deixa eu chamar de V0. A aceleração é uma aceleração vertical para baixo. É a nossa componente, ó, GY. Né? É a nossa componente vertical da aceleração. Ela está vertical para baixo. Então, eu tenho que utilizar que Y vai ser igual a um V0T menos o GY. Aí eu já vou substituir. É um G cosseno alfa T ao quadrado sobre 2. Essa vai ser a nossa função horária para o eixo Y, ou seja, para o movimento vertical. Se a gente quiser também, a gente pode achar como é que se comporta a velocidade, ou seja, qual é a função horária da velocidade para o eixo Y. Então, por exemplo, VY, ela vai ser um V0Y mais AT. Tá? Substituindo os valores ali que a gente conhece, eu vou ter VY é igual à velocidade inicial no eixo Y, que é o V0, menos a aceleração, cosseno alfa vezes T. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a nossa função horária da velocidade no eixo Y, ou seja, na vertical. E a gente pode fazer a mesma coisa para o X. Guarda essa informação aqui, eu vou usar o espacinho de baixo para a gente achar o que a gente puder achar do X. A gente pode escrever a nossa equação para o eixo X como um X é igual a um X0 mais um V0x T mais um AT ao quadrado sobre 2. Não é um movimento retilíneo uniforme, né? Quando a gente virou aqui o nosso eixo, a gente tem uma aceleração no eixo X agora. Então, isso vai fazer diferença. Faz muita diferença. Né? Eu botei a minha origem no eixo X aqui junto com a bolinha. Então, minha posição inicial é 0. A velocidade inicial no eixo X é 0. Ela é lançada vertical para cima, né? Nesse nosso referencial. Então, esse cara é 0. E a aceleração é a nossa aceleração, que é a componente X da aceleração. Então, esse cara vai ficar um G seno alfa T ao quadrado sobre 2. E a mesma coisa para a velocidade. Se a gente quiser achar a função horária da velocidade para o eixo X, a gente também pode achar. O Vx é igual a um V0x mais um AT. E por fim, né, o Vx, V0x é 0. Ele não tem velocidade na direção X, só na vertical. E a nossa aceleração é um G seno alfa T. Eu só montei todas as equações para a gente ter uma visualização geral do nosso problema. Agora a gente tem um movimento retilíneo uniforme na vertical e na horizontal. Agora a gente tem todas as ferramentas para resolver qualquer coisa do problema, inclusive o que ele está pedindo ali. Né? Ele pediu na letra A qual é a distância máxima AB que a partícula fica do plano inclinado. Ou seja, ele quer saber a nossa altura máxima. A altura máxima a gente tira agora igual um movimento, um lançamento oblíquo normal. A gente analisa o movimento vertical. A gente sabe que a partícula ela começa com uma velocidade V0 na vertical. Ela, no momento da subida, ela vai sendo desacelerada até que ela para. Quando ela para na vertical, ela vai começar a cair. A gente tem que pegar o movimento inicial até o ponto onde ela atingiu a velocidade igual a 0 na vertical, onde ela parou. Depois ela começa a cair. Quando a gente tiver isso, a gente vai ter o nosso deslocamento aí nessa altura y aí. Então, o que a gente olha? Vamos pegar a equação da velocidade, que é Vy é igual a V0 menos G cosseno alfa T. Então, eu quero saber o tempo que leva para ela subir. O tempo que leva para ela subir é o tempo para Vy ser 0. Então, a gente faz isso aqui. 0 é igual a V0 menos G cosseno alfa T. Esse tempo vai ser o tempo de subida da nossa partícula. Quanto tempo que ela leva para atingir a altura máxima. Isola esse tempo, joga o V0 lá para o outro lado, ele vai negativo, tem negativo dos dois lados, fica tudo positivo.
é um V0 dividido por G cosseno alfa. Esse é o tempo de subida. Com esse tempo de subida, a gente pode tirar o deslocamento de subida. O deslocamento de subida é dado por essa equação aqui. Então, vamos usar esse cara. Joga o nosso tempo ali que a gente vai ter a altura máxima. Então, ó, o y vai ser V0 vezes o tempo, né? Menos G cosseno alfa sobre 2 vezes o tempo de subida ao quadrado, né? É isso mesmo. O tempo de subida é V0 ao quadrado sobre G ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. Vamos ver o que dá para cortar aqui. Ó, G corta com G quadrado, cosseno corta com cosseno ao quadrado, e o nosso y, que é nosso y máximo ali, que ele vai conseguir atingir, é a distância AB, vai ser um V0 ao quadrado sobre G cosseno alfa, menos V0 ao quadrado sobre 2G cosseno alfa. Então, bem, esse cara vai dar V0 ao quadrado sobre 2G cosseno alfa. Então, esse cara é o segmento AB que ele queria que a gente determinasse. Aí está tudo em termos de dados do problema, né? O problema é só literal, ele não deu os valores, mas ele deu a velocidade inicial, que a partícula lançada, é esse V0, G é a aceleração da gravidade, e o cosseno de alfa é o cosseno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Então, a gente achou aqui a distância AB em termos dos dados do problema. A gente resolveu a letra A. A letra B, ele pede para a gente determinar o alcance da partícula. O alcance da partícula é igual no movimento oblíquo, ou seja, vai ser o deslocamento máximo que ela fez na direção X, na direção horizontal. Aonde que a partícula vai bater aqui, né? Ela subiu, atingiu o ponto A e agora ela vai cair para cá. Essa distância horizontal é o nosso alcance. A gente tem que determinar esse alcance ali. Como é que a gente determina esse alcance? A aceleração ela não muda em nenhum ponto. Então, o que acontece? A partícula na vertical ela vai subir, parar e cair. Então, esse tempo que ela leva para subir é o mesmo tempo que ela vai levar para descer. Então, eu tenho que saber o quanto que a partícula andou no eixo X por um tempo que é 2 vezes o tempo de subida. Ou seja, o tempo de subida mais o tempo de descida, que, na verdade, os tempos são iguais. Então, o nosso alcance vai ser o quanto que a partícula andou no eixo X. E como eu já conheço o tempo de subida, né? A gente achou aqui. Eu dobro o tempo de subida, que vai ser o tempo total de deslocamento, para ela subir e descer, e vejo quanto que ela andou no eixo X. Bem, a gente já tem a função horária do eixo X. Vamos tentar utilizar essa função horária, que é esse cara aqui, substituir o tempo, que é 2 vezes o tempo de subida, e a gente encontra o nosso alcance máximo. Então, vamos lá. Então, a gente quer saber o x máximo, né, que é o nosso alcance. Esse cara vai ser, vamos pegar a nossa equação aqui, ela é um G seno alfa, G seno alfa, dividido por 2. O tempo é 2 vezes o tempo de subida. Então, vou botar aqui, 2 vezes o tempo de subida elevado ao quadrado. Vamos pegar essas informações, joga aí e vamos tentar tirar esse x máximo. Vai ficar G seno alfa. 2 ao quadrado vai dar 4, corta com 2, vai ficar 2. Tempo de subida é V0 ao quadrado dividido por G ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. Então, o nosso x max, que é o nosso alcance, o quanto que ela vai conseguir se deslocar no eixo X, corta o G com G. Aí você pode, por exemplo, seno de alfa sobre cosseno de alfa, se quiser escrever em termos da tangente, alguma coisa, mas no final das contas,
a gente já chegou numa expressão para o alcance. Ele é um 2 seno de alfa, V0 ao quadrado, dividido por G cosseno ao quadrado de alfa. Então, está aqui o nosso alcance da nossa partícula. Em termos dos dados do problema. Ele deu velocidade, ele deu o ângulo e a aceleração da gravidade. A gente usaria 10, né? Se fosse o caso. Então, a gente resolveu a A, resolveu a B. Bem, vamos finalizar para a letra C. Então, vamos lá. Ele quer saber a razão entre D1 e D2 mostrada na figura. D1 seria esse deslocamento da origem até o ponto B. Esse é o nosso D1. E o D2 é do B até o ponto final. Aqui. Né? D sobre 2. D2. Vamos lá. Por exemplo, o deslocamento horizontal D1 ele é o deslocamento da origem até o ponto B. O ponto B é aonde a partícula vai estar no eixo X no momento que ela atingir a altura máxima. Então, é o deslocamento X quando a partícula atinge a altura máxima. Isso acontece num tempo que é o tempo de subida. Ou seja, a partícula demora um tempo TS para subir, que a gente já calculou ali devido a parar, quando a velocidade vertical C0 quando ela chega lá em cima, e a gente pode usar esse tempo para achar qual é o deslocamento D1. A gente substitui de novo o tempo, só que agora só o tempo de subida lá no X máximo, em vez de ser na equação, na função horária da posição X, para encontrar o valor D1. D1, ele é o deslocamento no eixo X, e o deslocamento no eixo X é um G seno alfa, vezes aqui o tempo de subida ao quadrado, sobre 2. Vamos substituir o tempo de subida que a gente encontrou e a gente mata o problema. Vai dar um G seno alfa sobre 2, V0 ao quadrado sobre G ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa. Corta o G com G de novo. A gente vai ficar com algo parecido com um deslocamento máximo, mas não é, né? É menor. Então, o D1 ele vai ser igual a um seno alfa V0 ao quadrado sobre 2G cosseno ao quadrado de alfa. Esse é o D1. A gente já tem o D1, que é quanto que ela desloca aqui, né? E a gente tem o deslocamento máximo. Então, a gente tem esse D1, e além disso, a gente tem o deslocamento máximo aqui. Então, se a gente quiser saber o D2, é só fazer a diferença entre o deslocamento máximo menos o deslocamento que eu acabei de encontrar. Então, D2 é igual o X max, que é a posição, ou seja, o alcance máximo, menos D1. Se vocês repararem aqui, né, o deslocamento máximo, né, ele é exatamente igual ao D1, né, só que o 2 está em cima, enquanto no D1 o 2 está embaixo. Mas tirando isso, as constantes são todas iguais. Então, o X máximo ele é 4 vezes maior que o D1. Então, a gente pode... bota em evidência aqui, ó, seno de alfa, V0 ao quadrado, sobre G cosseno ao quadrado de alfa. Esse cara vai ser 2 menos 1 meio vezes isso tudo. Esse cara vai me dar 3 meios, né? Então, vai me dar 3 meios seno de alfa V0 ao quadrado sobre G cosseno ao quadrado de alfa. Então, tá aí o D2. Ele quer saber, para a gente finalizar agora, a razão entre D1 e D2. D1 a gente encontrou. Seno alfa V0 ao quadrado sobre 2G cosseno ao quadrado de alfa, dividido pelo D2. É 3 meios seno de alfa V0 ao quadrado sobre G cosseno ao quadrado de alfa. Praticamente, a gente vai cortar tudo ali. Né? Ó, V0 ao quadrado vai com V0 ao quadrado, seno de alfa com seno de alfa, cosseno ao quadrado de alfa e G. Né?
sobrou 1 sobre 2 em cima e 3 meios embaixo. Esse cara vai dar 1/3. Tá? Ou seja, o D2 é maior, né? Que o D1 e 3 vezes maior. Então, o D1 sobre D2, a razão é 1/3. Se você já é um cara conhecedor aí do movimento uniformemente variado, né? Repara, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o deslocamento D1, ele acontece no mesmo tempo que o deslocamento D2. Né? Mas o que aconteceu? No instante de tempo, D1 ele foi acelerado, né? Ou seja, na horizontal, né? No eixo X, a partícula é acelerada e depois ela continua sendo mais acelerada. Né? Então é esperar, né? Como ele estava... Quando começa o D2, a partícula já está acelerada aqui na direção X. Né? Já está com uma velocidade. Então ela continua sendo mais acelerada. Então, como ela já estava com uma velocidade ali acumulada do movimento anterior, espera-se que ela desloque-se mais mesmo. Né? E se você está acostumado com o movimento retilíneo uniformemente variado, isso sempre vai valer. Quando a gente tem... imagina que nesse deslocamento D1 passou um intervalo de tempo ΔT. Tá? Aí ele vai deslocar uma quantidade que a gente chamou aqui de D1. Né? Se passar o mesmo instante de tempo, o mesmo intervalo de tempo ΔT, né? E ele está no mesmo movimento acelerado, aqui no caso da horizontal, né? O deslocamento subsequente, que é esse D2, ele é 3 vezes o D1. Isso sempre vai acontecer para qualquer movimento retilíneo uniformemente variado. Se você tiver o primeiro deslocamento no intervalo de tempo, aí passa o mesmo intervalo de tempo. O próximo deslocamento é 3 vezes o primeiro. Né? E a gente pode fazer isso várias vezes. Né? Você pode fazer o terceiro deslocamento e sempre tem uma relação que ela se repete nesse movimento retilíneo uniformemente variado. Então, essa questão C, se a gente está um pouco entendido aí do movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem uma ideia de quanto seria essa razão. Né? Se a gente não faz ideia, né, a gente monta a equação igual a gente fez aqui, calcula o D2, calcula o D1 e faz a razão. Né? A gente tem todas as ferramentas para isso.